Graça e paz a todos. A palavra de Deus diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz que de Deus não se deve zombar. Porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Não se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Bem, fumar é pecado. Não tem nenhum versículo da Bíblia que fala sobre cigarro. Beber é pecado. Tem alguns versículos que falam, né? Da embriaguez. Não, embriaguez e tal. Muitas das coisas que a gente faz, que a gente peca e que a gente acha que não é pecado. A palavra de Deus diz que nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Ele diz que se você destruir o templo de Deus, Deus te destruirá. Muitas pessoas hoje em dia estão com o pulmão fraco, comprometido por causa do cigarro. Nunca fizeram mal a ninguém, pessoas boas, trabalhavam, tinham uma vida exemplar, mas tinham problema, o vício do cigarro, e hoje estão passando por esta situação. Problemas respiratórios, problemas de circulação sanguínea, estão sofrendo o dano por causa do cigarro. Muitos hoje têm problema de saúde. E uma das principais situações ou problemas é a diabetes, por causa da bebida. Tomam remédios controlados, remédios para diabetes, por causa da bebida. Bebeu muito, muitos já morreram por causa da bebida. Muitos estão doentes com problemas de saúde, tomando medicações por causa do cigarro, por causa da bebida, por causa das drogas. Muitos pararam de fumar, de beber, mas hoje eles têm sequelas. Muitos que eram drogados, que se drogavam, pararam, mas ficou as sequelas. Eu tenho sequelas na minha vida por causa da bebida. Eu tenho cicatrizes pelo corpo, muitas e muitas cicatrizes por causa da bebida. Muitos estão sofrendo, estão doentes, estão fracos por causa dos vícios. Nós estamos vivendo um período onde ou você se converte e espera a salvação em Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se amanhã vamos estar vivos. Porque se você ainda não notou, muitos crentes, homens, mulheres de Deus, e muitas pessoas têm morrido. Mas aqueles que morreram em Cristo, eles têm uma esperança, porque a palavra de Deus nos dá esperança. Mas aqueles que morrerem sem Deus, eles morrem sem esperança. Na nossa vida, nós vivemos cheios de esperanças.
Todos nós temos esperança de uma vida melhor, de conseguirmos um emprego melhor, de termos a mudança de situação. Nós temos esperança de melhorar, né, de vida, né, de evoluir. Temos esperança de termos condições para fazermos aquilo que a gente gosta, de nos divertir, de ter uma vida melhor, né? Uma vida padrão, né? De estar bem de vida, né? Quantas pessoas não têm admirado esses famosos, essas pessoas aí, né? Que ficaram ricas, né? Que hoje estão bem de vida. Mas nós estamos em meio a uma situação onde você está em uma corda bamba. Se você pender para um lado, você cai. Se você pender para outro lado, você cai. O que é que você deve fazer? Ou você fica pendurado na corda, ou você segue em frente. Mesmo com o risco de cair ou para a direita ou para a esquerda, mas você segue naquela corda bamba. É a única alternativa, é seguir na corda bamba. A palavra de Deus fala que aqueles que morrem com Jesus, que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, ou que estão vivos e aceitaram Jesus, eles têm uma esperança. Houve uma época em que a igreja, as pessoas que se convertiam, que professavam a fé em Jesus Cristo, estavam sendo mortas e perseguidas. Aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha o que é que ele diz. Comparando com os demais que não têm esperança. Quantos não têm se suicidado, se matado, achando que morreu, acabou-se. A morte não é o fim. Para alguns, a morte é a condenação eterna. E para outros, a morte é um novo recomeço. Porque aqueles que morrem em Cristo, eles têm a esperança de ressurreição. No versículo 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus queridos, meus amados, eu senti na pele isso, outrora, há um tempo atrás. Eu vivia a prostituição, na bebedeira, nas farras, né? Era muito bom aquela vida que eu levava, mas era uma vida de prejuízo, onde pessoas eram magoadas, onde eu mesmo dizia, vou parar, e não conseguia parar. Me divertia um dia, no outro dia estava morrendo de ressaca, estava sofrendo. Aconteceu um dia trágico, veio o dia mau na minha vida, onde morreu minha sogra, mas era uma mulher já crente em Cristo, ela foi para a glória. Meu irmão conversou comigo, foi olhar a escala de trabalho, e depois veio a notícia que ele havia sofrido um acidente e havia morrido. E eu ali estava revoltado. Eu até tinha uma Bíblia, eu até lia a palavra, eu até achava bonito a palavra. Mas eu não me conformei com aquilo. Eu me revoltei. Eu disse, que Deus é esse que mata? Que Deus é esse que deixa isso acontecer?
Mas a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Não é Deus que nos mata. Somos nós que recebemos o salário, que colhemos aquilo que a gente faz. Nós temos um inimigo, esse inimigo, ele não está só. Ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. E são muitos inimigos que nós temos no decorrer da nossa vida. E eu sofri. Rasguei aquela Bíblia. Comecei a dizer coisas, a falar aquilo que eu não sabia. E minha mãe, uma mulher que estava doente, mas era uma mulher de fé, disse: meu filho, não reclame com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. E é verdade, a culpa é nossa. E eu comecei a entender. Eu disse: se eu morrer na vida que eu levo, para onde eu vou? Para o inferno, para a sepultura. Se eu morrer na vida que eu levo, eu não tenho esperança. Porque eu não tenho um Salvador, eu não tenho um Senhor. Eu não entreguei minha vida a Deus. Eu comecei a buscar a palavra de Deus. E eu entendi com o meu irmão e Deus. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele foi salvo, se ele não foi. Mas eu estou em vida. Eu tenho a oportunidade de buscar a Deus, de me arrepender, de me entregar a Ele. Você está vivo, você tem a oportunidade de buscar a Deus. Porque as pessoas que já morreram, eu e você não sabemos nada da vida delas. É com ela e Deus. Mas você está vivo e você tem a oportunidade de entregar sua vida a Jesus Cristo. E se você é crente, permaneça firme em Cristo. Porque se você morrer, você terá a esperança de ressurreição, de vida eterna. É o maior prêmio que você pode ter, é você receber a salvação. É a maior riqueza, é você receber a salvação. Não desista, permaneça firme. Se você errou, volte atrás e continue firme no Senhor. Porque é um caminho que não tem volta. Você nem pode pular para a direita nem para a esquerda. E nem você pode ficar pendurado na corda. Você tem que se prosseguir. Porque diante desse abismo, lá na frente existe o outro lado. Um lado cheio de paz, cheio de amor, cheio de benevolência, cheio de novidades, porque é muito grande o que Deus preparou para nós. Então vamos prosseguir até chegarmos do outro lado, até atingirmos o alvo. O alvo é Cristo. Graça e paz a todos, meus queridos. Não desistam de Deus, porque Deus não desiste de vocês. Deus maravilhoso, maravilhoso Deus. Deus de maravilhas. Senhor de tudo e de todos. Digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia.